Amigos, nessa manhã eu agradeço demais o convite que me foi feito para estar com vocês aqui. Eu estava nos olhando e pensando, somos almas compromissadas mesmo, porque num sábado de manhã estamos aqui e ainda felizes por estar aqui, porque nossa alma sabe das nossas necessidades. E hoje a necessidade que um dia nos trouxe a casa espírita, na nossa hora mais difícil, parece ser a necessidade de todos. Parece que o mundo inteiro está necessitado de frequentar um trabalho como esse. Eu observava os espíritos amigos aqui, enquanto nosso amigo nos conduzia na música. Eu observava a Márcia aqui à frente, catalisando a energia dos mentores amigos presentes. E fiquei impressionada de observar como todos nós ainda estamos no melhor momento para mudar as nossas vidas em definitivo. Como às vezes a chamada desencarnação surge inesperado, trazendo para pessoas de todas as idades a renovação necessária. E como nós não sabemos quando será o nosso dia de partir, temos que até lá fazermos o nosso melhor. Me recordei de Chico Xavier há muitos anos atrás, quando caminhava pelas ruas, ainda de Pedro Leopoldo, antes de se transferir em 59 para Uberaba. Ele encontrou um colega, um amigo que conhecia e que trabalhava no Instituto Médico Legal. E o amigo, quando o viu, o parou e disse: Chico, tem alguma coisa errada com a sua convicção, com a sua fé. Porque eu trabalho no Instituto Médico Legal, já abri tantos corpos sem vida e nunca encontrei essa tal de alma que você diz que existe. E o Chico abriu um sorriso enorme, ainda tão moço, sem imaginar que viveria 92 anos na Terra e que nos deixaria tantos caminhos a seguir. O abraçou e disse: ah, meu filho, mas você quer procurar o passarinho quando ele já saiu da gaiola? Poucas vezes eu vi, acho que nunca vi uma definição tão extraordinária do momento em que saímos do nosso corpo físico e então voltamos à nossa liberdade. Quando viemos para cá, comentávamos com os amigos no carro que o corpo tem suas próprias leis e muitas vezes as pessoas ficavam indignadas. Como Chico Xavier se aflige tanto, com tantas dificuldades de saúde, ele que vive para o bem, vive para confortar os outros, para receber milhares de mães que perderam seus filhos e estão desesperadas. Como ele atravessa um processo de angina grave, como ele praticamente não tem visão. E as dores de angina, tenho amigos que já passaram por isso, eles dizem: Chico Xavier era um santo, porque as dores que a angina traz, a vontade que você tem é esmurrar as paredes. E ele sempre sereno. Quantas vezes pediu ajuda aos bons espíritos, mas o próprio Emmanuel lhe dizia, na sua hora de aflição maior: o corpo tem suas próprias leis, nós não podemos fazer tudo. E se há uma coisa que a doutrina espírita nos ensina, é que existe uma parte importante, que é a nossa parte, para fazer na renovação das nossas atitudes. Quantas vezes buscamos a cura, o alívio na casa que o nosso coração escolheu, esquecidos de que começa por nós e termina em nós toda a solução para as nossas grandes lutas. Se não há a nossa ajuda, é impossível. Os espíritos trazem das altas esferas do infinito luzes que se transformam em energias. Aqui na Terra, eles as misturam com a natureza, onde estão forças fantásticas. Mas o último elemento somos nós. É a nossa energia, ainda que deficiente, ainda que triste, ainda que cheia de nuances, mas necessária para que haja a cura. E muitas vezes não a cura do corpo, mas a cura real de nossa alma, que nunca mais verá a vida da maneira menos nobre como ela deve ser vista. É importante demais que nós percebamos, em definitivo, que os amigos espirituais fora da matéria não se comunicaram ao longo de toda a nossa vida simplesmente para nos contar das cores e luzes que nos aguardam um dia, mas para dizer que enquanto estamos aqui, esse estágio é necessário. Há coisas que nós só vamos resolver na Terra, só vamos encontrar determinadas pessoas na Terra. Esse é o nosso momento de modificação. E claro, quando Cristo no Sermão da Montanha disse: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei,
falava para todos nós. Os espíritos dizem que um grande número de espíritas de hoje, de enamorados dessa doutrina maravilhosa, estavam naquele dia ouvindo o Sermão da Montanha. Mas, obviamente, nada fizemos ante aquela maravilha à nossa frente. E precisamos de múltiplas vidas para estar hoje ainda procurando por Ele. Quando o cego de Jericó percebeu que havia uma multidão entre ele e a voz de Jesus que lhe chegava, desanimou por um instante. Porque ele imaginou, meu Deus, eu não vou conseguir atravessar essa multidão, cego que sou, para chegar até Jesus. Mas eu queria tanto que Ele pudesse me confortar. Na verdade, os espíritos dizem que o cego de Jericó queria sim mais do que a cura da sua cegueira. Queria o conforto da sua alma tão sofrida, tão aflita, tão menosprezada. Mas, de repente, para sua surpresa, Jesus tinha atravessado a multidão e estava à sua frente. E até mesmo Jesus, o ser mais perfeito que já viveu na terra, o governador da terra, disse a ele: que queres que eu te faça? Porque o cego de Jericó podia ter outro interesse que não fosse enxergar. Nem o próprio Cristo violentava qualquer arbítrio. E quantas pessoas equivocadas chegam à casa espírita dizendo: eu não tenho livre-arbítrio, porque o destino tomou a minha vida e eu não consigo vencer nada. Entretanto, livre-arbítrio é um dos pilares da doutrina espírita. Somos livres para fazer as nossas escolhas, mas sempre escravos do que virá devido às nossas escolhas. E o cego de Jericó não disse: eu quero voltar a ver. Foi mais do que isso. Ele disse: Senhor, que eu veja. Mas o ver do cego de Jericó não era simplesmente enxergar, porque ele nunca tinha enxergado. Era ter a visão de uma nova vida. E Jesus percebeu isso. Por isso disse: eu quero. Vocês já imaginaram o que era encontrar Jesus no auge da sua aflição? E uma alma como ele tocar à altura do seu coração e dizer: eu quero. O poder que isso significava transformava a sua vida para sempre. Transformou a nossa, porque no momento em que lá estávamos, provavelmente, o querer ainda não fazia parte da nossa vida, querer de verdade, mas ficamos impactados por toda a eternidade, por aquele convite que naquela época nós não quisemos aceitar. E em quantas vidas fomos convidados de novo, e muitas vezes só a dor nos trouxe o convite decisivo. Porque se o amor não nos convence, a dor com certeza nos faz repensar a vida. E se estamos todos, como os amigos espirituais afirmaram, enquanto nosso amigo cantava, ainda em posição de mudar para melhor o nosso destino, não podemos perder, mais uma vez, essa oportunidade. Quando as pessoas acusavam Chico Xavier, na época em que todo mundo considerava ele maluco, ele permaneceu confiante, porque a tarefa não era dele, a seara era do Cristo, e devemos saber disso. Não devemos pensar nos elogios, nos louros, nas pessoas aceitarem ou gostarem do nosso trabalho, mas simplesmente no trabalho que vamos realizando. O Chico adorava goiabada, e antigamente tinha uma coisa tão difícil hoje de encontrar, que era a goiabada de caixa. Aquela goiabada que vinha na caixa e que tinha um sabor que a goiabada de hoje não tem. Alguém levou para o Chico uma caixa de goiabada. E ele, que gostava de dividir tudo, abriu a caixa em plena reunião pública para dividir com todo mundo. E surgiram alguns garfos. Havia um rapaz sentado próximo a ele que tinha pavor de bactérias. Era uma pessoa hipocondríaca. Não pensava em outra coisa que não fosse a limpeza total. Ele não conseguia imaginar usar nada que ele mesmo não tivesse usado para limpar, e por aí vai. Mas o Chico, daquele jeito, pegou um monte de pedacinhos de goiabada com um garfo e começou a comer quadradinhos de goiabada.
A reunião ia em termo, a prece de encerramento já tinha sido feita e alguns amigos estavam em volta da mesa. Aí o Chico pega um pedacinho de goiabada com o garfo que já tinha levado à boca e passa para o rapaz. Ele olhou aquele garfo que o Chico havia colocado na própria boca, parou por um instante, mas não tinha jeito. Todo mundo olhando para ele. Ele fechou os olhos e comeu o pedacinho de goiabada que estava no garfo que o Chico tinha usado. Mas aí o dia acabou. Ele se atormentou o tempo todo. Meu Deus, eu peguei alguma bactéria da boca do Chico. Essa goiabada estava infestada de bactérias. Ele não parava de pensar naquilo. Imagine o que eu não daria por um quadradinho de goiabada no garfo que o Chico tinha colocado na boca. Eu brigaria por aquilo. Mas o homem era hipocondríaco e ficou com aquilo o tempo todo. Passa o dia, vem a noite, a palestra pública e o Chico ali no seu trabalho. Houve passe. O Chico, para surpresa das pessoas, levantou. Não só para receber o passe, mas para dar passe também naquela noite. E quando se aproximou do rapaz atormentado, disse ao seu ouvido: ah, meu filho, não se preocupe, goiabada não tem bactéria. E ele, horrorizado, porque passaram o dia inteiro pensando naquilo, e o Chico naturalmente lia pensamentos. Um senhor contou a própria experiência, uma fila enorme, ele na década de 80 querendo chegar perto do Chico, mas aquela fila, e ele lá no final da fila. Aí, claro, né, como muitos de nós que estamos em fila, começou a pensar numa série de coisas. E foi chegando perto da sala onde o Chico estava, olhando o Chico pela porta, e pensou: meu Deus, como o Chico está gordo. Meu Deus, ele deve estar exagerando no biscoito de araruta, que ele gosta tanto de comer. Meu Deus, o Chico daqui está parecendo um sapo gordo. Não tinha mais o que pensar. Quando chegou a vez dele abraçar o Chico, vocês sabem, quem chegou perto do Chico lembra, você não tinha palavras quando você se aproximava dele. Tudo desaparecia da sua mente. A energia que vinha dele fazia com que você não sentisse uma parte do seu corpo físico. Mas quando ele se aproximou para abraçar o Chico: e aí, Chico? Como é que você está, Chico? E o Chico, num sorriso, disse: estou aqui, meu filho, como sempre, um sapo gordo. E ele se lembrou do que esquecera, que o Chico, de longe, lia o pensamento das pessoas. Sua mediunidade era tamanha que ele costumava ver quando os amigos iam desencarnar e de que forma desencarnariam. Ele comentava, inclusive, que uns meses antes da pessoa desencarnar, embora nós não percebamos, o rosto dela começa a ficar diferente. É como se a alma soubesse que está chegando o seu momento de partir. Mesmo que não seja por uma doença, que seja por um acidente, um episódio qualquer. E ele percebia isso nos amigos e sofria muito. E pediu a Emmanuel que de todas as mediunidades que possuía, aquela lhe fosse retirada, porque lhe causava aflição. E Emmanuel cumpriu. Deixou que ele não percebesse mais, impediu que ele percebesse o desencarne das pessoas queridas que iam abraçá-lo. Porque se ele ficasse um segundo olhando para a pessoa, ele detalhava a forma como a pessoa desencarnaria, como ela seria recebida do outro lado, e isso, sem dúvida, o fazia sofrer. Foram milhares e milhares de pessoas que procuraram Chico Xavier. Quantas e quantas pessoas procuram a todos nós nas suas horas difíceis, porque, sabendo que somos espíritas, acreditam que nós temos uma capacidade maior de tolerar as coisas que acontecem, o que nem sempre é verdade. Eu lembrava ontem na palestra que fiz, que um amigo disse para mim: eu adoro ir no velório de vocês espíritas, porque nenhum de vocês chora em velório. Eu falei: você deve estar no velório errado. Porque o espírita chora sim, mas sem desespero. Chora com saudade, mas sem inconformação. Quando as pessoas partem, pessoas queridas, naturalmente sentiremos. É a nossa hora de aflição.
mas o nosso dia também chegará. E é preciso que estejamos sempre com a nossa mala pronta, porque não sabemos o dia e a hora, mas sabemos que o nosso coração levará todas as nossas experiências. Que a misericórdia maior que podemos ter é de ter tolerância, paciência e carinho para ouvir aquela pessoa que nos conta pela milésima vez a mesma aflição. É saber que nem todos, embora conversemos amorosamente com as pessoas, vão assimilar o que foi dito, só depois de muita dificuldade. E retornam várias vezes à casa espírita ou ao nosso coração, sempre com as mesmas dificuldades. E às vezes perdemos a paciência, dizemos, meu Deus, mas eu não aguento mais fulano, sempre com a mesma história. Para nós parece uma coisa simples, para o fulano é um drama, porque ele não consegue vivenciar a sua aflição de uma forma positiva. E vivenciar nossas aflições de forma positiva é aprender com as nossas aflições. É saber que elas passam. Como Maria, a mãe de Jesus, mandou dizer a Chico Xavier, isso também passa. E ele mandou fazer um quadro que tinha na sala de sua casa. E as pessoas entravam e diziam, nossa Chico, olha só, isso também passa. E o Chico dizia, é verdade. Passam os dias difíceis, mas passam os dias felizes também. E era isso que Maria queria dizer. Isso também passa. Tudo que nos acontece é momentâneo, mas aquilo que nós fazemos do que nos acontece, isso é decisivo para todos nós. E precisamos saber disso. É mais do que estudar a doutrina espírita, é vivê-la, é incorporá-la à nossa existência, é que ela saia da nossa palavra, que ela esteja nos nossos ouvidos, no nosso coração, em suma. Na década de 50, Chico Xavier, com um grupo de amigos do trabalho, fazia uma vaquinha e todo sábado levava alimento a um grupo de famílias que morava a 1 hora de Pedro Leopoldo, embaixo de uma ponte. Mas houve uma época em que o irmão de Chico havia desencarnado, seus sobrinhos estavam sob sua responsabilidade, e sempre que eu falo dos sobrinhos do Chico, eu me lembro o trabalho que eles deram para o Chico. Eram garotos rebeldes, e um dia um deles disse, tio Chico, você é um velho, em que tempo você vive? E o Chico, com aquela serenidade habitual, disse, meu filho, eu vivo num tempo que não passa nunca, o da consciência tranquila. E continuou colocando regras para os sobrinhos. Hoje, quantos pais e avós aflitos com quem converso me dizem, meu filho, meu neto, não tem limites. Mas as almas não nascem sabendo. Nós precisamos colocar limites. Precisamos saber que ali eles precisam parar. Eu contava aos amigos que uma amiga minha que tem um filho de 7 anos, ela é delegada de polícia, cria o filho sozinha, e ele disse a ela, com 7 anos, quando é que eu vou mandar em você? Com 7 anos. E ela disse, eu tenho uma notícia para você, nunca, porque eu sou sua mãe e você é meu filho. E aí começou a conversar com ele sobre a responsabilidade de ser mãe e de ser filho também. Porque se aos 7 anos ele já queria mandar nela, ele já tinha maturidade para entender. E nós nos iludimos, imaginando que amanhã a vida vai ensinar ao nosso filho, ao nosso neto. A vida ensina da pior maneira possível. Então nós temos que fazer a nossa parte, sem nos sentirmos intimidados, acovardados, porque ainda existe regra para educar, e nós não podemos perdê-la. O Chico tinha os sobrinhos em casa, dívidas naturalmente enormes, e não tinha naquele dia 1 centavo para contribuir. Os amigos do trabalho com a mesma dificuldade, cada um com a sua luta, todos aflitos para poder beneficiar as famílias, mas naquela visita não havia nada para levar, nem um grão de arroz. E aí eles se reuniam na casa do Chico, em Pedro Leopoldo, e, meu Deus, nós não temos nada, neste sábado nós não temos nada para levar para eles, como é que nós vamos fazer? Dr. Bezerra de Menezes, essa alma magnífica, já desencarnado há 50 anos, o ano era 1950,
materializou-se à frente do Chico e disse: meu filho, vamos levar água. Já que vocês não têm nada para doar, vamos levar água. E o Chico colocou uma série de garrafas e Dr. Bezerra de Menezes, materializado, colocou a mão sobre aquelas garrafas para energizá-las. A primeira vez que eu ouvi essa história, eu pensei: o que eu não daria por um copo dessa água? Eles pegaram as garrafas, entraram na pequena Kombi e foram até lá. A ponte ficava a 1 hora de Pedro Leopoldo. Quando eles chegaram, havia um pequeno pedaço de madeira. O Chico subiu e disse às famílias: meus amigos, hoje nós estamos vivendo uma situação difícil. Estamos aflitos para ampará-los, mas pela primeira vez nós mesmos não temos nada. E por isso nós trouxemos água fluidificada. Ah, para quê? Os homens, e me perdoem os homens da plateia, mas foram os homens que disseram: Chico Xavier, você é muito cara de pau. Como é que você vem e não traz nada para nós? A água fluidificada, o que isso significa para a nossa aflição? Uma senhora que estava em meio a eles disse: eu é que me surpreendo com vocês. Todo sábado eles vêm aqui nos trazer comida. É a primeira vez que eles não têm nada, só água para nos dar, e nós vamos expulsá-los? E criou-se aquele impasse. Em cima da ponte para um caminhão enorme. E o motorista grita lá de cima: quem é Chico Xavier aí embaixo? E o Chico contava que pensou: meu Deus, a polícia me achou. Depois de 2 anos visitando essas famílias, finalmente nos acharam. Porque é óbvio que as famílias não podiam morar ali, mas moravam. Sou eu. O senhor podia subir aqui? E o Chico subiu. Quando o Chico chegou perto do caminhão, o caminhoneiro disse: o senhor que é Chico Xavier? O Chico era aquela simplicidade. Ele mesmo dizia: eu sou insignificante. Sou eu mesmo. Tem certeza? Tenho, sim, senhor. Bom, é o seguinte: um empresário lá de Goiânia, isso em 1950, trouxe o filho dele aqui para o senhor conversar. O senhor lembra? Ah, meu filho, não me lembro. São muitas as pessoas que me procuram. Pois é, ele é o homem mais rico da cidade e mandou esse caminhão aí para o senhor. Disse que o senhor ia saber o que fazer com isso. Quando o Chico abriu, era comida para Pedro Leopoldo inteira. O Chico, extasiado, pediu para os amigos subirem a ponte. Foi uma distribuição de tudo que é alimento que vocês podem imaginar. Sobrou tanto que o Chico levou para as instituições de Pedro Leopoldo, católicas, protestantes, distribuiu a comida toda, por toda a cidade. Mas, curioso, o Chico perguntou a ele: mas como é que o senhor me achou aqui, a 1 hora de Pedro Leopoldo? Ah, isso foi fácil. Tinha um homem lá no seu jardim. Na hora que o caminhoneiro disse isso, Chico, meu Deus, entrou ladrão. Meu Deus, eu já não tenho nada. E o ladrão entrou, deve ter carregado tudo. Os sobrinhos viajando. E ele começou a pensar: será que eu deixei a porta aberta? A essa altura, meu Deus, eu já não tenho nada, já perdi até o nada que eu tinha. E o Chico aflito. E aí perguntou: mas o senhor pode me dizer que homem era esse? Ah, posso. Porque eu perguntei logo: o senhor é Chico Xavier? E o homem disse para mim: não, meu filho. O senhor sabe onde eu encontro esse Chico Xavier? Sei, meu filho. Eu vou te apontar o caminho e você vai achar o Chico. E o senhor lembra dele? Lembra como é que ele era? Era uma pessoa de boa aparência? Ah, mas eu perguntei. Na hora que eu ia dar partida no carro, depois dele explicar onde o senhor estava, eu perguntei: mas se o senhor não é Chico Xavier, quem é o senhor? Ah, meu filho, eu sou Adolfo Bezerra de Menezes. Dr. Bezerra de Menezes, materializado no jardim, apontou para o caminhoneiro onde o Chico podia ser encontrado. Se algo eu podia desejar nessa manhã tão linda para todos nós, é de que as forças do bem aqui presentes e presentes na nossa vida possam apontar o caminho dos corações aflitos para nós. Possa nos apontar àquele que sofre, na certeza que, dizendo onde nós estamos, a pessoa nos procurará em qualquer parte e será confortada. Esse o meu desejo para essa manhã. Que as forças do bem que protegem o universo possam saber
que nos apontando, sempre haverá trabalho para nós. E o trabalho que nos apontarem será bem executado pelo nosso coração. Serve, ama, perdoa e passa. Os Espíritos sempre disseram isso através de Chico e é o que permanece para nós. Não ouvimos quando Jesus nos disse: venha a mim todos vós e eu vos aliviarei. Agora é a nossa vez de aliviar. Agora é a nossa vez de reunir forças para fortalecer aqueles que vão lá fora, desesperados e tristes. Ano passado, Brasília, onde eu moro há 54 anos, viveu um índice de suicídios inédito na cidade. Desde crianças de 11 anos até senhores de 80 tiraram a própria vida. Tem alguma coisa muito errada que nós precisamos corrigir. Nós precisamos simplesmente olhar o outro, saber que ele precisa de ajuda. Toda pessoa, como disse Madre Teresa de Calcutá, quando recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 79, só quer duas coisas: ser aceita e amada. Que nós possamos aceitar e amar o outro, na certeza de que ainda não aceitos e não amados, nós estaremos fazendo a nossa parte. Já que falamos tanto de Dr. Bezerra de Menezes, já que ele, com certeza, com sua presença e a da sua falange, permanece conosco nessa manhã, nessa casa que nos abriga, que nós possamos encerrar o nosso momento juntos com uma frase dele, que está inclusive esculpida no túmulo do meu pai, há 18 anos, e que nós escolhemos como família para que ali estivesse. Não há ponto final para o amor, porque amor é vida e vida é eternidade. Já que somos eternos, vivamos como quem sabe que é eterno. Saibamos que não basta nos afirmar espíritas, precisamos viver como espíritas, sentir como espíritas, nunca desanimar como espíritas. Que Jesus nos abençoe, que nos guarde. Eu agradeço a alegria de ter estado aqui com vocês, que outras oportunidades surjam e que até a próxima vez que nos encontrarmos, tenho certeza, tanto eu como vocês, estaremos todos ainda melhores do que estamos hoje. Que Ele nos guarde hoje e sempre. E que sejam quais forem as lutas que ainda nos venham, tenhamos a certeza de que tudo passa. O que fica é o exemplo que nós vamos deixar no coração dos outros. Que o Mestre nos abençoe hoje e sempre. Voltamos à palavra querida, para que ela possa nos conduzir. Obrigada, meus amigos. Muito obrigada. Até a próxima. Obrigada, minha amiga.